Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus capítulo 7, versículo 6. Essa passagem, Jesus está pregando, o Sermão da Montanha, e ele vem a falar, inicia assim, a parte que eu vou compartilhar com os irmãos. Então, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Aqui, irmãos, Jesus ele faz uma analogia com o reino de Deus e as pérolas, aquilo que tem um valor para alguns e para outros não. Confesso aos irmãos que nas primeiras vezes que eu li esse texto, eu entendia que eu não deveria falar muito das coisas de Deus para quem não dava valor. Então, eu iniciava e se a pessoa não desse valor, eu achava que tinha que virar as costas, parar de falar. Alguns falam o ditado que religião se discute, e eu entendia isso quando eu escutava essa passagem. Não dê pérolas aos porcos, eles não vão entender, eles vão pisotear. Só que aí, irmãos, a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai entendendo a palavra, e aí a gente começa a entender que Jesus, quando ele faz essa analogia, ele não quer dizer que a gente vire as costas, para a gente virar as costas, para a gente não compartilhar aquilo que a gente sabe do reino de Deus. Ao contrário, eu comecei a entender que o valor que tem o reino de Deus para alguns, pode não ter para outros. E isso faz com que eu entenda e comece a buscar a valorização do reino dos céus. Como que é essa valorização? O que é essa valorização? Como que eu vou buscar isso? Através do entendimento da palavra, através da busca de compartilhar com Deus aquilo que eu tenho necessidade de aprender, criar essa afinidade da palavra de Deus com a minha vida. E aí eu vou entender esses valores que Jesus coloca aqui nas pérolas. Porque muitas vezes, irmãos, eu posso não dar valor àquilo que, no caso aqui, os porcos, eu posso estar ao contrário. Às vezes vocês podem estar compartilhando as pérolas comigo, do reino do céu, e eu não estar entendendo. E eu estar pisoteando. E aí a gente vai ver, eu fui buscar, como que se produz uma pérola dentro da ostra. E aí eu fui ver que é uma questão de sofrimento da ostra. Um grão de areia entra lá na cápsula dela, e aí ela começa a revestir com uma enzima aquele grão de areia, aquela impureza. E aí, se vocês procurarem, vocês vão ver, através do ultrassom que eles fazem, o sofrimento daquela glândula ali, para poder transformar um grão de areia, uma impureza, numa pérola. E aí eu comecei a perceber que isso é com a gente, esse processo de sofrimento, esse processo que muitas vezes a gente coloca como obstáculos, é o que vai fazer a gente entender esse valor e transformar a nossa vida, transformar tudo aquilo que a gente acha que tem valor em mínimo e o reino do céu no valor de uma joia. Vou mandar um pouquinho aqui para frente. Mateus ainda, capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. A parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Aqui, irmãos, a gente já vê uma pessoa, um homem, que entende esse valor. Aqui no 46, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Ou seja, talvez, eu até conversando com a minha esposa hoje, se eu visualizar uma pérola de marfim, lá de resina,
eu não vou saber a diferença de uma pérola original. Eu não tenho esse dom. Então, para mim, se falar que é falsa, se falar que é verdadeira, para mim, ou não vai ter valor, ou vai ter um valor muito mínimo. Já para quem conhece, é diferenciado isso. E assim, quando Jesus coloca essa diferença dos valores do reino do céu, é que eu tenho que entender o que é valoroso para mim. O que está em primeiro lugar? Será que eu estou tendo essa consciência daquilo que é importante? Será que eu estou deixando para segundo plano as coisas de Deus? Será que eu estou entendendo, que eu estou buscando o aperfeiçoamento desse valor na minha vida? E muitas vezes a gente, na correria do mundo, às vezes acaba se colocando em posições que a gente deixa um pouco Deus de lado. É errado? Lógico que é. Qual que é a minha busca? Ah, mas é só um pouquinho ali, é só um minuto. Eu só vou fazer isso, depois eu volto. E aí, irmãos, a gente pode ir muito mais além. Com quem que nós andamos? O valor muitas vezes não é único, individualista nosso. É de quem está à nossa volta, quem são os nossos companheiros, quem que nos está orientando, com quem a gente anda. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, e eu trago muito isso para a minha vida. Aquela passagem que Jesus está curando numa casa, e aí os amigos pegam o enfermo e descem, abrem o telhado e descem por ali. Talvez aquele homem ele já tivesse até perdido ali as esperanças de ser curado. Mas com quem que ele estava? Quem eram os amigos dele? Olha o sacrifício que eles fizeram de subir essa pessoa ao telhado e descer. Então isso são valores que estão agregados ao meu caminho para o céu. Então, essa forma que eu tenho de conduzir a minha vida, de valorizar as coisas de Deus, isso é importante para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para o caminho que eu quero seguir. E são coisas, irmãos, que infelizmente, às vezes a gente acaba se desvirtuando e acaba deixando de valorizar as coisas tão importantes do reino de Deus. Então, nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos essa passagem, para que a gente possa buscar, para que a gente possa entender, para que a gente possa valorizar aquilo que Deus tem deixado para nós, os ensinamentos, as palavras. Então, sozinho, eu posso ser uma pérola, mas e quando todos nós aqui juntos, unidos, aí a gente vê que a gente forma uma joia, um colar, algo que é muito valoroso para Deus. Então a gente deixa de ser algo único e passa a ser algo coletivo, de maior valor, tanto para nós aqui como igreja, quanto para Deus, no olhar sobre nós. Amém? Então que a gente possa ficar com essa palavra, iniciar esse culto, dando verdadeiro valor a Deus, o valor que Ele merece. Amém?